Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando o Parada Gospel. Hoje vamos entrevistar o pregador Diego Barreto. Estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Família, em Governador Portela, Miguel Pereira, Rio de Janeiro. A graça e paz, como o senhor está? Olá, graça e paz a todos os ouvintes. E eu agradeço a irmã Letícia por esse convite de ser entrevistado por ela nessa noite. Você é bastante chamado para pregar em algumas igrejas. Como você lida com essa situação? Lidar com essa situação não é uma opção, é um chamado de Deus. E quando somos chamados por Deus, a gente vai em muitos lugares pela ordem do Todo-Poderoso. E quando recebemos essa ordem, Deus fala assim: marche, porque eu sou contigo. E quando a gente vai, a gente sente que quem conduz essa posição de ser chamado, de ir em vários lugares, é Deus. E isso é muito prazeroso, porque sentimos a glória de Deus na nossa vida. Qual é a experiência mais importante que você teve na sua vida com Deus? A minha experiência que eu tive com Deus, existem várias experiências, mas sempre tem uma que fica mais marcante, mais em evidência na nossa vida. E essa experiência, aquele momento que a gente busca muita intimidade com Deus, que a gente está buscando mesmo a face de Deus por algo que a gente quer. E há pouco tempo mesmo eu pedi algo da parte do Senhor. Eu orei, me entreguei mesmo ao Todo-Poderoso, de joelho, orei, e eu vi um milagre de Deus acontecer na minha vida. Deus falou que iria cumprir uma promessa, e em seguida, Deus usando através de uma irmã, num culto que eu fui ministrar a palavra, e essa promessa se cumpriu. E hoje a minha esposa está grávida, e recebi como um milagre de Deus, essa promessa de Deus na minha vida. Você trabalha bastante com jovens? Já trabalhei muito com jovens, com adolescentes, já liderei adolescentes, em torno de 70 adolescentes, já liderei jovens em outras igrejas. Na igreja que eu estou atualmente, na Assembleia de Deus de Governador Portela, Pastor Samuel, eu estou na liderança do jovem, mas comecei um trabalho agora. Não teve como dar um prosseguimento, evoluir no trabalho ainda. Mas eu creio que ainda vou ter esse tempo e vai ser um trabalho também prazeroso trabalhar com jovens. Ultimamente temos visto na televisão e até mesmo na nossa cidade, muitos jovens se suicidando. Como o senhor lida com essa questão do suicídio, até mesmo dentro das igrejas e fora? E qual é a questão que você poderia ajudar, a palavra que você poderia ajudar esses jovens que estão pensando ou estão passando por depressão? Olha, é uma situação muito delicada, porque nós estamos dentro da casa de Deus. Nós jovens estamos aqui orando, buscando, sentindo a presença de Deus. E é muito bom porque a gente vê isso acontecer na nossa vida, sentir a presença de Deus. A gente vê, quando a gente vem na nossa alma, o que é sentir a glória de Deus. E jovens perdendo a sua vida. O que eu digo a esse respeito, que ainda tem jeito para esses jovens. Jovens que ainda não fizeram isso. Que a palavra de Deus ainda pode penetrar nesses corações. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas. E eu creio que o tempo de jovens que ainda têm esse pensamento de fazer tal ato, podem se converter a Deus, de ser grandes pregadores, grandes adoradores, grandes levitas da casa do Senhor. Eu creio que ainda tem tempo, ainda dá tempo, de famílias serem restituídas e ouvirem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que liberta, que salva e que batiza com o Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora para um intervalo e já voltamos.
Voltamos a apresentar o Parada Gospel. Quantos anos você tem de chamado pregando nas igrejas? Olha, tem aproximadamente uns 7 anos. 7 anos de chamada, no qual Deus falou assim, você vai ser um ministro da minha palavra. O início sempre, para quem está nos assistindo essa noite, para quem está tendo o privilégio de assistir, que está começando o ministério agora, não é fácil começar um ministério, uma chamada. No início a gente é provado para ser aprovado por Deus. Porque a gente começa, às vezes a gente recebe muitas reclusões, né? Muitas pessoas tiram a gente, excluem a gente por não acreditar que um dia Deus pode exaltar a gente. Eu sei que esse momento vai chegar na vida de quem está assistindo, o privilégio de estar assistindo essa noite, essa entrevista. Com tantos anos pregando, qual é a sensação que você tem quando segura o microfone? Olha, é uma sensação, às vezes inexplicável. Às vezes não tem explicação para explicar o que é pegar o microfone. Só sei que é uma responsabilidade imensa, porque para mim estar no altar, conduzindo uma palavra de Deus, eu tenho que estar com a vida no altar. Porque a gente transmite a palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo fala, não eu. Então eu tenho que entender que púlpito não é lugar para me desabafar, mas é um lugar de transmitir a palavra de Deus. E é sempre um prazer, porque às vezes a gente entra, né, dentro da igreja com a responsabilidade, né, de conduzir a poderosa palavra. E às vezes em várias igrejas, já fui em vários lugares, e às vezes a gente parece que entra num outro universo. Né? A gente está num universo, todo mundo vê a gente. Então a gente vê ali, você olha, todo mundo te olhando. Às vezes é uma sensação, às vezes bate as pernas uma na outra, né? A gente treme, significa temor e tremor da parte de Deus. Eu sempre falo que eu quero ser sempre dessa forma. Porque enquanto eu sou dessa forma, significa que eu temo a Deus, que eu temo a Ele, porque eu sou 100% dependente dEle. Ai de mim, ai do meu ministério, ai das coisas que eu peço a Deus, ai de mim se não fosse Ele na minha vida. Você já sentiu vontade de desistir? Ou alguma coisa aconteceu na sua vida que já te passou pela cabeça de desistir de tudo? Olha, problemas, dificuldades, todos nós enfrentamos. Às vezes a gente passa por coisas que, às vezes a gente quer encontrar até um amigo e desaparece todo mundo, até aqueles que nos abraçavam, aqueles que estavam ao nosso redor, e desaparece. A gente chora, a gente entra entre aspas, numa depressão espiritual. A gente pensa que nunca vai ter fim, mas a Bíblia fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E eu já passei por várias situações difíceis, né? Situação de saúde, por exemplo, é uma delas, né? Na qual eu sempre acreditei que o milagre ia chegar na hora de Deus, não na minha. Eu sempre acreditei que eu estava nas mãos de Deus. E muitas pessoas já até chegaram perto de mim e já até falaram, Diego, eu não sei como é que você ainda está de pé, que você ainda consegue ministrar a palavra de Deus. E eu já falei para várias pessoas, eu ainda estou de pé, porque eu tenho a marca da promessa de Deus na minha vida, e eu não vou desistir, porque Deus não desistiu de mim. E por isso que eu vou permanecer de pé. E esse momento de desistir, de parar, é um momento que ele fica na tua cabeça, parece que nunca mais vai sair. Mas Deus, ele chega na hora certa e fala, meu filho, eu sou contigo. Vivemos hoje num mundo de caos. Filhos contra pais, mães contra os filhos, famílias sendo divididas, enfim. O que você acha sobre essa questão das guerras, dos filhos contra os pais? Seria o fim do mundo? Olha, isso é bíblico, né? A Bíblia fala que existiria esses tempos, né? Mas eu ainda acredito, como até muitas pessoas falam, né, que não tem jeito para essa solução. Mas a Bíblia fala que isso tudo iria acontecer. Mas ainda tem chance para muita gente ser restaurada, para muitas famílias serem erguidas, para muitas famílias serem estabelecidas, para Deus entrar no lar de muitas famílias. Ainda dá tempo. Muita gente fala que essa é uma geração falida, uma geração que a gente vive. Uma geração que já não sente mais a presença de Deus. Eu condeno essa afirmação de muitas pessoas. Então, para quem está nos assistindo, ainda tem jeito, ainda tem solução. Porque aquele que nos chamou é Deus.
Muitas pessoas acham que quando Deus chama, a gente não passa por luta, não passa por tribulação, mas em nenhum momento a Bíblia fala que a nossa caminhada ela seria fácil, seria difícil, mas em todos os momentos, em todas as dificuldades, a gente estaria seguro nas mãos de Deus. E eu quero transmitir essa palavra para quem está nos ouvindo, que ainda tem jeito para quem está nos ouvindo. Ainda tem solução de Deus entrar no lar e fazer toda uma diferença e mudar o quadro de uma família. Esse foi a conversa com você e voltaremos já com a Palavra Santa. Uma boa noite de salvação a todos os ouvintes dessa poderosa palavra que Deus preparou para os nossos corações nessa noite. E é por meio dessa que eu quero deixar uma breve meditação que se encontra no livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 22, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago, e partiram. Navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Essa palavra, na qual Deus conduziu ao meu coração para transmitir aos ouvintes, àqueles que estão ou nos ouvindo nessa noite, é uma palavra que fala de uma breve reflexão, uma palavra de reflexão, para ficar bem memorizado em nossas mentes, que Jesus, ele onde passava, ele realizava grandes milagres, grandes sinais, e sempre vimos Jesus sempre na sua simplicidade. E nesse momento, Jesus no barco, ele estava cansado de tanto andar, ele andava de um lado para o outro, cumprindo assim o seu ministério, aquilo que o próprio Deus, o seu Pai, enviou para assim fazer na terra. E nesse momento, Jesus então ele chama os seus discípulos e fala assim: vamos passar para outra banda do lago. Então o Todo-Poderoso Jesus, ele entra, então ele vai para a proa do barco, ele vai para o final do barco, onde tinha o tipo que um caixote, e Jesus então ele entra para deitar, para poder descansar. Porque todos nós cansamos de alguma coisa, cansamos do ministério, às vezes queremos descansar, cansamos de alguma coisa, às vezes queremos também relaxar, assim como Jesus. Ele estava cansado naquele momento e resolveu parar. Falei assim: não, agora eu quero parar para descansar. E naquele momento que Jesus estava dormindo, estava na proa do barco, dormindo, descansando. Então os discípulos ficaram atemorizados com o vento, a fúria da água que estava naquele momento, o vento contrário, e eles ficaram espantados. Então foram chamar o mestre: Mestre, não te importa que perecemos? O vento, a fúria pode afundar esse barco. Mas Jesus, então, ele estava dentro daquele local. Às vezes a gente não vê, Jesus está ao nosso redor, a fúria pode se levantar, o vento contrário pode se levantar, mas o Todo-Poderoso está sempre ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar de todo mal. Então entenda, você que está nos ouvindo, essa poderosa palavra que você está ouvindo neste momento, que Jesus está ao seu lado, a fúria pode se levantar, se alguma coisa na tua casa não está dando certo, eu sei que às vezes pode estar dando tudo errado, mas eu sei que tudo que acontece, que não cai uma folha da árvore, se não for a permissão de Deus, Deus está no barco, o barco não vai afundar. Eu sei que naquele momento a gente via que os barcos não tinham aquele luxo como tem hoje, a gente via que as coisas não eram como a tecnologia que nós temos hoje, mas naquele momento não existia tecnologia para Jesus. Quando ele queria realizar milagre, quando ele queria curar, ele curava, quando ele queria restaurar, ele restaurava, independente da circunstância. Então você que está ouvindo, creia que Jesus está no seu barco e teu barco não vai afundar. Você que está ouvindo, creia que a tua família vai ser restaurada porque Jesus está dentro do barco. Se Jesus está dentro do seu barco, não se preocupa. Pode vir onda, pode vir vento e bater no seu barco.
Às vezes as pessoas olham a estrutura, aquilo que está para o lado de fora e não dá nada, mas esquece que dentro do barco o Todo-Poderoso está presente. E se o Todo-Poderoso está presente, pode vir fúria, pode vir o que vier, mas Jesus está no seu barco. Jesus está para te proteger. Então toma posse dessa palavra, toma posse desse alimento de Deus, desse maná de Deus para a sua vida. Porque o mundo, ele tem várias coisas para nos oferecer. O mundo tem vários banquetes, tem vários alimentos. Mas Deus, ele tem um alimento próprio, um alimento necessário para a tua vida. Então, creia na palavra de Deus, porque ela é pura. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E é ela que vai te restaurar nessa noite. Ela que vai guardar a tua casa. Ela que vai guardar o teu coração, guardar o teu ministério. E vai salvar a tua vida de males que aparecem no teu coração, de males que aparecem na tua frente. Então toma posse da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que é ela que é o alimento necessário que você precisa. É dela que necessitamos, é dela que carecemos, porque sem a palavra de Deus não somos nada, mas a palavra de Deus, ela é bússola para a gente andar. Aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, ela é bússola. E eu tenho certeza que a gente não anda em lugares que não seja permissão de Deus. Então, creia que Jesus está entrando aí dentro da sua casa agora, em nome de Jesus. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o Parágrafo agora. Para você que se interessou pela igreja, a igreja se encontra na rua Aldemar Vieira da Rosa, número 477, na linha Velha, em Governador Portela, do pastor Elinaldo Teixeira. Para você que se interessou, vem fazer uma visitinha.